Bom, então agora eu vou refinar. Bom, então agora eu vou refinar a malha, tá? Para entender melhor a necessidade dessa etapa, tá? Vamos lembrar que cada elemento desse, tá? É formado por 4 lados e 4 nós, tá? Para aparecer os nós, lembrando, tem que clicar nesse botão aqui. E é através dos nós que os elementos se conectam. Então, se um elemento estiver desconectado do outro, na prática é como se houvesse ali uma cisão no elemento, como se houvesse uma rachadura, por exemplo. Como no nosso caso aqui, né, a barra ela está inteira, é um elemento contínuo, nós temos que garantir a adequada conexão entre essas partes. Então vamos observar aqui, por exemplo, essa parte aqui, né, que era a parte número 5 lá do vídeo anterior, ela se conecta através desses nós aqui e aqui. Tá? É só que a parte que tem abaixo dela, aqui na interface, tem 2 elementos. Ou seja, esse nó aqui vai estar de fato desconectado com essa parte superior aqui. Significa que se eu simular aqui o comportamento mecânico dessa maneira, o modelo vai se comportar como se houvesse uma rachadura, uma abertura aqui no meio. Né? Então, vamos ter em mente sempre essa conexão que deve haver entre as partes do nosso modelo. Então, eu vou começar justamente com essa parte superior aqui, tá? E para conectar ela adequadamente, eu vou dividir ela na direção horizontal aqui em 2 partes, tá? Então, em 2 elementos, melhor dizendo. Então, selecionei aqui a parte, venho aqui em Mesh Tools, aqui em Refine, esse Refine significa que eu vou refinar a malha, e venho nessa opção aqui, Custom, de forma customizada. Aí tem 3 campos a serem preenchidos, tá? O que significa cada um desses 3? Para entender melhor isso, vou clicar nesse botão aqui para mostrar os eixos dos elementos. Aí vocês vão observar que em cada elemento aqui tem um sistema de eixos, né? Um vermelho, outro verde e outro azul. Então vamos entender aqui como sendo respectivamente os eixos 1, 2 e 3 do elemento. Tá? É como se cada elemento tivesse o próprio sistema de coordenadas. Seria o sistema de coordenadas locais. Então observe que esse elemento aqui, tá? Ele tem que ser dividido em 2 partes na direção do eixo vermelho, vou chamar aqui de eixo 1, tá? Para conectar adequadamente com a parte inferior. Então vou selecionar e vir novamente aqui na opção para refinar a malha. Então o eixo vermelho, tá? O primeiro vai ser sempre nessa sequência vermelho, verde e azul. Tá? O eixo vermelho aqui vai ser dividido em 2 partes. O eixo segundo seria o eixo verde. Né? Eu vou dividir aqui em 6 partes. Tá? E T seria o eixo azul aqui desse elemento. Mas como é um elemento bidimensional, tá? Ao longo da direção azul não tem sentido eu fazer essa divisão. Isso teria mais sentido para elementos tridimensionais, que não é o nosso caso. Tá? Então aqui, onde tiver T, eu sempre vou deixar como 1. Tá? Então, clicando aqui em Apply, eu fiz a divisão. 2 na direção vermelha, 6 na direção verde, e eu não dividi na direção azul, né, porque não tem como dividir. Tá? Então, eu vou fazer isso para as demais partes, tá, que não estão adequadamente conectadas. Bom, então o modelo está adequadamente conectado. Na realidade, não necessariamente ele vai estar adequadamente conectado, né? Pelo menos visualmente ele está. Para nós sabermos de fato se a conexão está toda ok, nós vamos ter que vir aqui nessa opção View e aqui Open Cracks.
Então, ó, aqui onde aparecem essas aberturas, mostra que ainda não foi feita a conexão. Aparentemente, né, o que a gente acabou de fazer não valeu de nada, mas não é isso. É que além de fazer essa divisão, nós temos que fazer a etapa a seguir, né, que eu vou descrever, que é a seguinte: no momento que eu fiz aquela primeira divisão aqui, olha, o que, que aconteceu? Ó, aqui surgiu mais um nó. Né? Na realidade, esse nó e esse aqui, eles têm que ser só um. Tá? Mas no momento que eu faço a divisão, o programa criou mais um nó aqui. Então, nós vamos mesclar esses nós. Tá? Vou sair aqui dessa vista. Para fazer isso, eu venho aqui, ó, Mesh Tools, aqui, ó, Merge Nearby Nodes, ou seja, eu vou mesclar nós que estão próximos uns dos outros. E aí que eu tenho que dizer, formar uma distância. Vou colocar, por exemplo, 0.01. Então, os nós que tiverem a uma distância inferior a essa aqui, eles vão ser mesclados. Tá? Então, clico OK. Eu venho aqui, View, Open Cracks. E observo que não há nenhuma rachadura. Né? A tradução que Open Cracks literal seria fissuras abertas ou rachaduras abertas. Né? Tá? Então, se não visualizar nenhum, é porque está OK. Só que dá para refinar ainda mais essa malha. Eu estou utilizando aqui a versão gratuita do Lisa, né, que dá para simular modelos com até 1.300 nós. Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo da tela, vai aparecer aqui a quantidade de nós. Nesse meu caso aqui tem 60 nós, eu posso reduzir isso aqui ainda mais. Tá? Então vou selecionar tudo aqui e vou refinar ainda mais essa malha. Só que agora eu vou dividir cada elemento em dois, em ambas as direções. Tá? Então, eu não preciso vir nessa opção que eu estava vendo antes. Se eu quero dividir em dois nas duas direções, basta clicar aqui nessa opção vezes 2. Tá? Então, automaticamente foi feito esse refino, né, dividido em dois nas duas direções. Observa aqui que tem 199 nós no meu aqui, né, ou seja, poderia dividir até mais, né, mas eu não vou fazer isso, não preciso, né, visualmente observo que a quantidade de nós está adequada, tá? Até porque se eu refinar muito mais, vai se tornar mais complexa a interpretação dos resultados. Porque, lembrando que em elementos finitos, os cálculos eles são feitos, né? Uma tensão num determinado ponto, ela é feita na realidade para um determinado nó. Né? Aqui no interior do elemento, né, os resultados eles são extrapolados baseados nos dados, nos valores de resultado, né, que vão ter nos nós desse elemento. Então, geralmente, né, uma tendência de quanto maior a quantidade de nós, mais preciso ser o resultado. Porém, isso tem que estar alinhado também, né, com a nossa capacidade de tanto processar a estrutura, quanto maior a quantidade de nós, mais do computador vai ser consumido, né, da memória do computador, do processador e tudo mais, e também mais complexo vai ser a interpretação dos resultados. Então, vou deixar dessa maneira aqui, tá? Foi criada a malha, e no próximo vídeo eu vou mostrar como configurar adequadamente as condições de contorno do problema.